compromete com a gente mesmo e com o nosso objetivo, eu acho que esse é um movimento interior de comprometimento. É algo que você sai de uma posição de vítima para uma posição de que eu vou fazer esse negócio acontecer. E isso é muito poderoso. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. O objetivo dessa live é te ajudar. Como? Te inspirando, tá? Com a história dessa médica que eu vou conversar aqui hoje, trazendo alguns insights, tá? Que você pode também aprender, principalmente te mostrando, né, que sim, é possível exercer a medicina como você sempre sonhou, é possível ter um consultório próspero, sustentável, fazer a diferença na vida das pessoas e ser feliz, tá? Então, eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar com a doutora Samaya. Ela já está aqui, que eu estou vendo que ela entrou. Olá! Agora acho que tá boa as duas, né? Tá melhorando. A primeira pergunta, Samaya, é o seguinte. Doutora Samaya, você já vive exclusivamente ou predominantemente de atendimento particular? Sim, predominantemente. Segunda pergunta. Então isso quer dizer que hoje a sua renda principal, ela é do seu consultório. Você hoje não depende de plantões, clínicas populares, plano de saúde, qualquer outro vínculo como principal Isso fonte de mesmo. renda, certo? E a última pergunta é: você atingiu esses objetivos de viver predominantemente de consultório particular, utilizando as técnicas do método CVM e participando da mentoria CVM? Com certeza. Então, dito isso, então agora sim, você está apta a gente começar a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, na verdade. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. E se apresenta aí para os colegas e já fala como que você conheceu o CVM. Bom, eu sou Samaya, tenho 35 anos, vou fazer 10 anos de formada agora, mês que vem. Então, depois que eu me formei, eu fiz cirurgia geral, fiz residência de geral, depois eu entrei na vascular. E quando eu estava na vascular, eu descobri que eu não estava feliz, que não era aquilo que eu queria. E aí eu saí, né, larguei a residência no meio e fui para um outro lado, fui mais para o lado da medicina integrativa. Depois comecei a fazer pós em nutrologia. Nesse meio tempo eu mudei para cá, né? Eu morava no Paraná e faz 3 anos e meio que eu tô aqui no oeste da Bahia. E eu conheci o CVM há 1 ano e 5 meses atrás, mais ou menos. Foi justamente quando eu estava terminando a minha pós. Acho que foi no mesmo mês, terminei a pós um mês depois, uma coisa assim. E eu lembro que eu estava justamente pesquisando como montar seu consultório, né? Alguma coisa assim, porque eu pensava que, nossa, eu ia ter que juntar dinheiro, né? Anota aí, Thiago, como montar seu consultório, tá? Essa é uma pergunta que a gente Vocês tem que usar. apareceram lá no anúncio no YouTube para mim. E aí eu achava que ia ter que trabalhar, né? Muito tempo, sei lá, juntar dinheiro para construir um consultório, sei lá, montar um consultório e ter que fazer mais cursos e pós e não sei o quê. Eu não me achava nada, nada, nada pronto. E foi aí que o CVM apareceu nesse momento. Por que você largou a vascular? O que aconteceu? Porque assim, antes de você responder, né? Só dar o contexto. Eu tenho alunos do CVM que faturam mais de 1 milhão por ano, assim, como vascular. Faturam alto, assim, que pô, e a vascular tipo, você pode fazer clínica, pode fazer cirurgia, tem. E então, assim, tipo, a vascular é o sonho de consumo de muita gente. O que foi que aconteceu para você dar essa guinada aí da vascular para nutrologia, para integrativa e tal? Foi justamente por isso que eu fui para vascular, porque é uma excelente especialidade, né? Você tem muitas opções, você pode operar com cirurgias maiores, você pode fazer cirurgia de varizes, você pode mexer com procedimento, você pode só fazer exame, você pode fazer consultório, você tem muitas opções. Mas assim, eu estava fazendo aquilo ali porque era o mais conveniente, ou que era o mais, segundo o que as pessoas achavam, talvez fosse o melhor.
né? Porque durante a faculdade a gente meio que vai entrando na onda, né, da galera, assim, né? E acaba saindo um pouco fora daquilo que a gente acreditava lá no começo. E nada contravascular, né? Eu acho uma especialidade linda, tanto que eu gostava, enfim, gosto bastante, só que não, não era a minha essência, assim, sabe? Não era aquilo que não combina comigo, assim. Então, e eu percebi que eu estava infeliz, que eu ia todo dia arrastada. Eu falei, gente, mas nem para meus plantões, assim, eu vou assim, desse jeito arrastada. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Estou ficando preguiçosa, eu não quero trabalhar, não quero ir para residência, né? E assim, e aí depois de E perceber, eu vi que assim, e não. depois de ter passado pela cirurgia geral, que é uma das residências mais puxadas, né? Eu imagino. Sim, a girar é bem puxadinha. Já tem um ponto que eu considero que é um ponto em comum em todos os médicos que eu acompanho que tem resultados, que é coragem. Coragem de dizer não para algo que não faz sentido para a pessoa e dizer sim para o que faz mais sentido, mesmo sendo mais difícil, mesmo não sendo mais cômodo, mesmo não sendo o que está na moda, mesmo que não seja o que está, às vezes até a família. Eu imagino que tu deve ter tido várias, ter sofrido várias críticas, né? Da própria família, dos amigos. Como assim? Tu já fez isso tudo, nananã? Agora vai para essa área de nutrologia, não sei o quê, integrativa. Deve ter sofrido bastante preconceito, eu imagino. Então, a gente já vê que tem um ponto aí que eu já queria ressaltar. Coragem. Coragem de seguir o que realmente faz sentido para você e não necessariamente o que a maioria, né, achava que era o melhor para você, porque isso acontece muito na nossa vida, né? Era bem conveniente mesmo, assim, meu chefe era muito bacana da residência, e era eu, né, de menina, digamos assim, os outros eram meninos, então eles meio que levavam as pancadas mais, então eu estava numa situação, assim, relativamente cômoda, apesar da residência ser puxada, mas... E eu nem sabia ainda, na verdade, eu não sabia que eu ia fazer nutrologia, eu não sabia que eu ia fazer integrativa, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu só sabia que aquilo ali não estava certo para mim, aí eu falei, eu vou sair, eu falei, você é louca, né? Não, foi bem assim mesmo, bem. Ele falou, não, tira férias, vai viajar, vai Entendi. pensar. Eu falei, eu não quero. Decidi, tá decidido. Certo. Samar, e aí você começou a procurar sobre como montar seu consultório, apareceu lá o CVM, deve ter sido um vídeo, ou onde eu estava rasgando o diploma, ou eu estava fazendo alguma coisa para chamar a atenção. E aí como é que foi depois disso? Você começou a seguir, você demorou, tem gente que, tipo, conhece, e já entra na turma, tem gente que demora meses, anos. Como é que foi para ti essa, esse momento aí? É, eu diria que coragem, um pouco de ousadia. Eu conheci você no CVM, aí eu lembro que eu já comecei a seguir. E aí eu acho que estava bem próximo já do evento. Mas no primeiro momento eu não pensei, nossa, preciso entrar. Só que aí eu participei da semana, né, do workshop. E aí, quando eu assisti tudo no último dia, assim, peguei, que eu não tinha visto o primeiro e o segundo, tipo, maratonei, assim, e aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, mas não vou fazer agora, porque agora eu não tenho condições, estava, né, quebrada financeiramente, mas eu acho que eles lançam uma turma a cada 2 meses, então daqui uns meses eu entro, daqui umas 2, 3 turmas eu vou entrar. E pronto. Espertinha, Meus né? cálculos, né, que eu também... Só que aí eu caí na besteira de entrar na live, né, e aí você me convenceu. Eu fiz uma pergunta lá, aí eu tô sem dinheiro, daí tipo, eu joguei um verde assim, quanto será que é, não sei o quê. Aí você falou assim pra mim, se você fizer uma consulta por mês, você paga CVI. Aí eu falei, gente,
tá nesse negócio aqui. Eu acho que eu fui a primeira inscrita, viu? Porque 7 horas eu tava lá fazendo minha inscrição. Na tua época não tinha iPhone, né? Eu não tinha iPhone naquela época. Não, é porque nesse ano a gente fez Ah, algumas matrículas que a gente deu um não, iPhone em tinha primeiro lugar. iPhone. Na Pô, tua época não teve, sacanagem, né? viu? Mas tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Não teve Pix também, mas tá tudo certo. Certo. Então você não teve. Tua objeção, então, na época era o preço. Era realmente grana. Era real, assim, não era uma. Era porque você sabe que eu tenho 2 filhos E aí, pequenos. como é que foi? Hum, E aí o meu pequeno tava certo. com 6 meses, então eu fiquei parada muito tempo. Você sabe, trabalhar só de plantão, se a gente não trabalha, não ganha. Então eu fiquei parada muito tempo e ainda não. Acho que eu tinha voltado a trabalhar, mas bem pouquinho. Então, financeiramente, não estava muito estável, né? Aham, certo. Mas aí, quando fez os cálculos, viu que, pô, se eu fizer uma consulta, paga. Beleza, aí você entrou. E aí, como é que foi depois que você entrou no CVM? Você é da turma Foi. 10, se eu não me engano. Como é que foi? Comecei a assistir as aulas, né? E assisti. Eu acho que foi o único curso até hoje que eu assisti quase tudo. Eu sou dessas que compra curso e faz até o final. Mas eu comecei a assistir e tal, e resumir, e aí eu falei, gente, eu não vou esperar, não. Não vou precisar de mais nada, né? Vou começar agora. E eu decidi, botei lá uma data que eu ia começar a atender. Comecei do zero, né? Não tinha nada, eu nunca tinha atendido consultório, na especialidade, eu nunca tinha atendido ninguém nessa área. Então eu não sabia nada que eu ia fazer da minha vida, mas aí eu comecei a. Fiz o Instagram, porque eu não tinha Instagram, nem pessoal eu não tinha. Comecei a estruturar meus pops, Do zero, e zero tudo do mesmo, né? zero, do zero, zero. Certo. E aí? E aí, né, eu coloquei uma data, E aí, como é que foi? Uhum. aí eu fui dar uma olhada, onde será que eu ia colocar um horário, alguma coisa assim para atender. Aí eu resolvi ir numa clínica de estética que tem aqui. Inclusive tinha até uns profissionais de outras áreas, psicólogos e tal. Aí eu falei, aí ia pagar por porcentagem, né? Aí nisso eu já estava fazendo meu Instagram, fazendo Uhum. uns posts ali, uns videozinhos, né? Demorava 4 horas para gravar um vídeo de 1 minuto. Quem nunca? Quem E nunca? aí beleza, comecei lá achando que ia vir muito paciente, muita gente da própria clínica, né? Porque é uma clínica bem conhecida na cidade, estética, pessoal, né? Quer emagrecer e tal. Mas, para minha decepção, não veio nenhum Cristo de paciente vindo da clínica. E no primeiro momento também nada de Instagram. E foi tenso no início. E aí? E aí, é, como é que foi depois que você começou a realmente. Você entrou no CVM e aí você começou, pelo que você está me falando, a dar os primeiros Foi. passos, né? E aí isso foi 4 meses depois. turma 10. É, turma 10 você deve ter entrado em abril, Junho. mais ou menos, né? Em abril de Junho. 2021, junho de 2021. E aí começou a aplicar e viu que o buraco era mais embaixo. Que a gente tem que E é trabalhar, importante né? dizer isso, né, Samaya? É por isso que eu falo muito que muita gente, a pergunta que todo mundo faz é em quanto tempo eu vou ter o retorno, em quanto tempo eu vou ter resultado, em quanto tempo eu vou poder viver do consultório? E a resposta é muito fácil, né? A resposta é depende. Depende, por exemplo, poxa, não dá para comparar a Samaya de 2021 com a Samaya de 2022.
falando de mentalidade, que é uma coisa que a gente vai entrar um pouco mais. Não dá para comparar o conhecimento da Samurai 2021 com o conhecimento da Samurai 2022. Não dá para comparar a estrutura, né, da Samurai 2021 para a Samurai 2022. Não dá para comparar os erros, né, as experiências, né, que deram certo e as que deram errado. Né? Então, depende muito disso. Então, para quem está no começo, tem que ter esse alinhamento de expectativa, né? Pô, a pessoa não, tipo, sei lá, é que nem, sei lá, uma residência. Você não espera que no R1 você já vá fazer uma cirurgia hiper mega complexa, né? Você vai fazer isso lá no R3. Então, por que tipo, para viver de consultório você quer em 2 meses já estar com a agenda cheia? Quem vende isso para você, quem promete isso, é mentira. Agora, tem alunos que você sabe disso, que entram no CVM, que entram na mentoria, que já tem consultório, que já tem experiência, que já domina um pouco de marketing, já está destravado a mentalidade. Aperta os parafusozinhos e bum! Né? E a gente vai falar com alguns desses alunos durante os próximos dias aí. Mas não foi o seu caso, né? Inclusive, Samaya, tem uma coisa que me marcou, que eu queria voltar para esse episódio, que eu te confesso que eu não lembro o que de fato foi que aconteceu, mas eu lembro que me marcou, que foi um áudio que a gente trocou no grupo do Telegram da Turma 10. Eu não lembro exatamente o que foi, qual foi o que aconteceu. Se você não quiser falar disso, pega na orelha, mexe o cabelo assim, que aí a gente muda de assunto, a gente vai para outra coisa. Se você não quiser tratar disso, mas só para te dizer que incentivar não só você, porque você já hoje é muito próximo de mim, mas incentivar até os meus próprios alunos, o pessoal da turma 18, 17, 16, enfim, os mentorandos que ficam escondidos, que ficam lá com a cabeça embaixo, né, igual um avestruz, escondidos, que quando a gente não se expõe, a gente não é visto. Quem não se expõe não é visto. E na maioria das vezes a gente tem medo de se expor porque quando a gente se expõe, a gente tem medo de ser o quê? Julgado, de ser, né, sei lá, humilhado, passar vergonha, não sei o quê. Mas foi o fato de você ter se exposto de alguma forma, uma vulnerabilidade sua naquele dia que eu me conectei com você. Você lembra o que foi esse episódio? Não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu falei alguma coisa sobre que eu. Lembrei, acho que eu lembrei. Eu acho que eu dei uma ideia meio assim, tipo, vamos fazer um grupo entre nós aqui, não sei o quê. E você falou assim, gente, aqui não pode fazer grupo paralelo, porque cego guiando cego, não sei o quê. E aí eu acho que na hora eu fiquei constrangida e eu falei isso no áudio. Falei, que eu fiquei constrangida, que eu fiquei com vergonha, que você meio que me corrigiu, mas que eu percebia isso em mim, né? Um medo do que as pessoas vão pensar, de ser julgada, e que eu estava percebendo já isso em mim, nesse processo, assim, com CVM e tal. Acho que eu até chorei, mas foi alguma coisa mais ou menos assim. Eu não lembrava que era isso. Não sei se podia falar, mas já Mas falei. aquilo ali me marcou. Não, mas é isso. Tipo, quase todo dia eu passo por isso. Quase todo dia alguém, tipo, sei lá. Essa semana teve uma aluna que a gente, por exemplo, a gente promete umas consultorias para os primeiros. A gente dá alguns bônus para quem entra primeiro e tal. E aí a aluna ficou chateadíssima com a gente quando ela descobriu que a consultoria seria assim, ao vivo. Ela queria uma consultoria individual, ela ficou extremamente chateada e tal. E, nossa, eu já lidei muito com isso, né? E é por isso que hoje, né, dentro da mentoria, dentro do CVM, eu olho com muito carinho para isso e tento me melhorar cada dia mais para poder fazer uma comunicação não violenta, uma comunicação, né, assertiva, uma comunicação que acolha e não julgue.
É porque a gente é muito... A nossa comunicação, ela é muito violenta, né? Assim, no geral, né? Então, às vezes, né, esse receio, às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas têm medo de se expor exatamente por isso, porque vem de uma formação, por exemplo, na medicina, nossa, tu que veio da cirurgia, eu imagino, né, como deve ter sido. Então, mas aquilo me marcou, Samaya, sabe por quê? Porque esse padrão tipo de olhar para o médico para além do jaleco. Eu acho que é uma das coisas que diferencia o CVM hoje. E que eu tenho aprendido com esses erros e acertos, sabe? Eu vi que tinha um ser humano ali, sofrido, que estava precisando de ajuda, que estava dizendo, gente, me ajuda, eu quero, mas eu não sei, né? Tipo, e naquele dia ali, eu, eu, eu me conectei com você. E talvez a gente esteja fazendo essa live por conta disso, porque eu decidi te ajudar. Exatamente por isso, porque você, né, se colocou vulnerável, porque você pediu ajuda, né? Então, mas aí eu queria que você falasse agora, que a gente falasse um pouquinho, o que você acha que, por exemplo, tem muitos alunos que entram no CVM, Samaya, e conseguem disparar, assim, só assistir às aulas, participa de alguns encontros que antes a gente fazia os encontros com cada turma, agora a gente está mudando o formato. Tirava uma dúvida ali, a outra, mas já ia lá e aplicava e bum, e explode. Por exemplo, no seu caso, por que você acha que você não foi um desses casos que não explodiu, assim, que não cresceu rápido? O que você acha? Ah, as resistências internas, com certeza. Fale mais sobre isso. Eu acho que tem pessoas que são mais tem menos essa resistência interna, essas crenças limitantes de que, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz e essas coisas. E eu percebi que eu tinha muito, muito, muito. Tenho ainda, mas foi só através de olhar para isso e, e tudo começou a mudar. Então, para mim, hoje em dia é claro como um cristal, né? Mas no primeiro momento você não sabe o que fazer, você não sabe direito o que acontece internamente que te trava. Você nem sabe que você está travado, né? Porque são questões internas. Então a gente tem medo, né? De não dar certo, tem medo do que as pessoas vão pensar. Hoje eu sei que eu posso fazer dar certo. Seja aqui, seja em qualquer lugar. E não precisa nem ser na medicina, pode ser até em outro ramo. Porque quando você sabe os princípios de fazer as coisas bem feitas, né? E de agradar o cliente, é meio que lógico, né? Você ter sucesso. Então, essa parada de terceirizar a culpa, de se vitimizar, nossa, o quanto que isso é comum, né, Samaya? É muito mais fácil, né? Você olha um mundo desconhecido à sua frente e aí talvez a primeira reação é você tentar algo em você, né? Tentar, não, isso aqui, não, muito caro, não, não vai dar certo, isso aí é charlatanismo, é para ela que não sei o quê, para mim não. Então, é assim que a gente faz, que as pessoas fazem na vida com tudo, né? Não é, é isso. Com tudo. Inclusive com cuidado com alimentação, com atividade física, com a própria saúde. Mas, Samar, e aí, qual foi o estalo que você teve para para entrar na mentoria, por exemplo? O que foi que você viu
na mentoria que você diz, cara, é uma oportunidade para mim? Primeiro, se quiser falar que você não ia entrar, fique à vontade, porque eu acho que é uma história É, legal de falar eu também. ia todo mundo falando, e vocês, né, falando da mentoria, eu falava, nossa, um dia eu vou fazer isso aqui, deve ser muito massa e tal. Mas, né, mais uma vez, né, não estava entrando no meu orçamento. Eu tinha atendido no primeiro mês, não atendi ninguém. No segundo, atendi 2 pessoas conhecidas. No terceiro, atendi ninguém de novo, eu acho, em dezembro, né? Dezembro foi o último. E foi quando eu não tinha nada ainda. E foi quando eu quase desisti. Pagar como esse Foi quando negócio, eu né? quase desisti. Eu quase desisti de tudo. E aí eu falei, pra você ter uma noção, eu pegava o celular assim, que eu tinha que postar alguma coisa no Instagram, me dava um. Aí eu não queria nem entrar, eu não queria nem olhar, porque tinha obrigação de fazer aquilo ali, não sei, tava pegando até um bloqueio, assim, sabe? Eu falei, não, vou parar. Eu fiquei as 2 semanas, Aqui no Amazonas a gente chama de é, ranço. Aqui no Amazonas a gente chama de tipo ranço ranço. isso. Tá pegando um ranço. E aí eu fiquei uns 15, 20 dias Aí, que eu não peguei nada, que eu falei, eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu observei que tinha várias coisinhas que vinham e falavam assim, olha, mas você vai ter que fazer vídeo, gravar vídeo, você não é assim, você não gosta de se mostrar, então isso não é pra você vai ter que mudar quem você é, não sei o que, não sei o que. Mas tinha essas vozezinhas, né? Mas aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero, né? Eu vi que realmente era o que eu queria. Porque onde eu estava não estava feliz, não estava mais confortável. E eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. E acredite, você acredita, né? Porque você sabe como é que as coisas são. Quando eu decidi isso, foi logo depois que acho que eu fiz um comentário num post da mentoria, alguma coisa assim, e você me mandou um direct, né? E, e aí eu direct jogou funciona. Direct seus funciona. gatilhos mentais aí pra cima de mim mais uma vez. E aí eu entrei, assim, conversei com meu marido, né? E ele falou, não, você acha que é bom, você acha que vai dar certo? E aí foi lá isso que eu comecei, isso me fez. Eu já queria, né? Mas aí eu tomei coragem. Eu falei, não, eu quero e eu acho que vai me ajudar. O Eliseu, no início, ele te apoiou com mais desconfiado ou foi um apoio, disse, não, vai lá e tal? Ou foi mais assim? Não, ele sempre me apoia. Ele me apoia em tudo que eu quiser fazer. Que massa. Isso fez Ah, com diferença para você? certeza, né? Porque eu ter que sair, me dedicar muito mais tempo às minhas coisas, o consultório, me sentia culpada. Ainda me sinto, né, meus menos, de deixar meus filhos, né, de não estar com eles o tanto. E, e se ele tivesse de alguma forma me cobrando ou me jogando alguma coisa na cara, eu não ia ter conseguido. É uma das coisas que também é um padrão de pessoas que têm resultado mais rápido, que decolam, que é quando o cônjuge apoia. Vê aí o exemplo da Irlene e do Alex, né? Mas tem vários exemplos dentro da própria mentoria, você sabe disso, dos colegas, de quem apoiou e de quem não apoiou. Espero que o Eliseu esteja assistindo e, pô, parabéns, Eliseu, você representa aí, cara. Pelo que a Samaya fala de você, você representa muito bem aí a nossa classe, cara. Parabéns. Samaya, e aí? Mas vamos lá, agora eu tenho que te fazer uma pergunta bem indiscreta, tá? E você pode ser brutalmente honesta. Você sabe que o marketing do CVM é o marketing da verdade, então o investimento da mentoria não é baixo, tá? O investimento do CVM não é baixo, e é por isso que você foi um dos poucos cursos que você terminou. Isso eu tenho uma convicção muito grande. Quando a gente se compromete com o bolso, a gente prioriza essa parada, entendeu? Programa de acompanhamento intensivo, pela sua consulta, pelo seu tempo. Por quê? Porque se você não cobrar, as pessoas não vão valorizar, simples assim. Então, o CVM, as pessoas sim assistem. Por quê? Porque... E a mentoria, a mesma coisa. 2021, o pessoal estava no Réveillon tomando champanhe,
e os mentorandos estavam fazendo resumo do CVM, entendeu? Tipo, 31 de dezembro, mentorando fazendo resumo. Por quê? Porque pagou caro, entendeu? Assistindo aula de Google, fazendo o pessoal na praia, não sei para onde, né? E o pessoal da mentoria CVM, desafio de Google, desafio de Google. Então, realmente, o preço da mentoria é alto, é um ticket alto. Não estou aqui para dizer que não, é alto, tá? E a pergunta para você é, como é que foi para te fazer esse investimento com 2 filhos pequenos, com o consultório não estava dando retorno ainda? Como é que foi para ti? Porque essa é a maior objeção, né, das pessoas em relação a entrar ou não entrar na mentoria. Pô, será que vai me dar retorno? Pô, já fiz o curso ainda não me trouxe o retorno que eu achava que ia ter. Será que a mentoria, como é que foi para ti isso? Olha, eu acho que tudo, o primeiro passo é acreditar. Qualquer coisa que a gente for fazer, você não tem um resultado ainda. Você tem primeiro que acreditar. E eu acreditei, eu não tinha nada ainda, mas eu acreditei. E foi assim, realmente, para mim era, eu acho que qualquer um que entrar na mentoria vai se beneficiar, né? Não tem como não se beneficiar se você fizer parte do grupo e fizer tudo que é sugerido. Mas algumas pessoas é vital, eu acho que no meu caso era vital. Justamente por destravar tudo isso, eu precisava de estar mais próxima da equipe, dos outros mentorandos, eu precisava da Claritia, eu precisava de tudo isso, né? Eu acho que sem a mentoria, eu não sei se eu teria conseguido, talvez eu conseguisse, mas não sei como é que teria sido. É porque você falou que estava já pensando em desistir, né? Porque, pô, 3 meses e atendeu Uhum. amigos e aí não apareceu mais ninguém. E aí, mas vamos lá. Então, a tua resposta é, eu não tinha outra alternativa, é isso? Eu tinha, claro que eu tinha, a gente sempre tem alternativas, né? Mas quando você quer que o negócio dê certo, você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E foi o que eu achei naquele momento, a minha intuição me falou que era o melhor a fazer. E eu fui lá e entrei. Certo. Como é que foi depois que você entrou, Samaya? Ai, meu Deus. Eu lembro a primeira imersão, eu acho que nunca chorei tanto em toda a minha vida. A Por primeira quê? imersão foi assim, porque é uma energia, né? Sempre uma energia muito louca, assim, nessas reuniões e, né, de tanta gente, eu acho que, não sei se que foi a primeira também. Aliás, foi a segunda, né? Não, foi a primeira. É, é, sei lá, todo mundo, né, com um propósito único. E a Clarice, né? Não tem como não falar na Clarice, que ela ali desde o primeiro dia tocou lá no meu. Começou a me destravar mesmo, falou as verdades ali que começaram a ressoar dentro de mim. Certo. Enfim, e aí, daí comecei a colocar as coisas em prática, né? O método, primeiras coisas a gente tem que rever tudo, né? Vai lá e assiste tudo de novo, o método, faz resumo e fazer os desafios e continuar o que eu já vinha fazendo, mas continuar, continuar. E ter o pessoal assim pra gente estar próximo, né? E estar trocando, né? Trocando ideia. No início você não sabe nada, então todo mundo se ajuda. Aí começaram a aparecer pacientes do Google, começou a aparecer um paciente do Instagram, né? E aí nisso, em fevereiro, acho que foi fevereiro, que eu tava atendendo essa clínica, mas não tava legal também.
Aí veio mais um ato de coragem. E, e eu peguei, tava abrindo uma outra clínica médica mesmo aqui, de uma amiga minha. E aí eu falei, não, eu vou pra lá. E aí, só que lá eu tinha que montar o meu consultório, a minha sala, pelo menos, né? Eu tive que fazer mais esse investimento, bem no Uhum. início ali, para ter o meu cantinho, que eu sentia que ia fazer diferença para mim. E Uhum. fez toda a diferença, toda a diferença. Aí eu comecei a me sentir mais em casa, eu podia ir lá para gravar meus conteúdos, eu podia, né? Aí começaram a aparecer pacientes daqui, pacientes, daí um começou a indicar, outro a indicar, e o que mais? Aí eu falava alguma coisa que eu esqueci, mas enfim, as coisas começaram a ir melhorando aos pouquinhos. Você Ah, contratei lembra? a secretária, que a primeira não deu certo. E aí você foi. Eu tô olhando aqui para tua planilha, tá? É, Uhum. e a tua, os teus números. Eu te diria, Samay, assim, que são os números assim assim, mais, assim, tu é um exemplo de alguém que tipo realmente fez acontecer em um ano, sabe? Tipo, porque tu lembra o teu faturamento de novembro de 2021, de particular? Novembro de 2021, Uhum. R$ 500, alguma coisa assim? Ou não foi nada, não tinha nada, nem sei. Foi zero. Aqui tá zero. É, eu E acho aí que janeiro foi janeiro que começou a ter uma melhorando, coisinha, né? janeiro começou a melhorar, fevereiro melhorou, março, fevereiro tem uma coisa que eu queria explorar. Tem um marco em fevereiro. Lá no grupo do Telegram, da mentoria, você postou uma decisão. Aqui eu estou olhando um print do grupo do Telegram, onde ela mandou um print da conversa dela com o marido e o filho. Me lembra o nome do teu mais novo? Heitor. Teu filho? O Heitor, né? Então tá aqui o Uhum. Eliseu e o Heitor e você chorando no plantão. E aí você colocou assim: eu decidi que esse ano vai ser o último ano que isso vai acontecer. Minha família em casa e eu chorando porque eu queria estar lá. Tudo bem que eu choro por qualquer coisa, mas é algo que eu não quero mais. No dia a dia sou abençoada, pois passo bastante tempo com eles, mas não faz sentido eu estar em um plantão só porque eu preciso do dinheiro. Só porque eu preciso do dinheiro. Se eu posso ganhar o mesmo dinheiro e mais fazendo o que eu gosto em meio período durante os dias da semana. Eu decidi no nosso primeiro encontro da mentoria. Foi quando eu realmente, em caixa alta, me comprometi. E está decidido. E ano que vem vou chorar de alegria quando o Wilder me mostrar essa foto e perguntar como eu estou agora. A gente vai fazer isso no CVM ao vivo, tá? E eu tenho certeza que a gente vai se emocionar muito lá. Mas você tem noção que já aconteceu, que já conseguiu? É muito surreal isso, né? É bem surreal isso. Eu ainda não acredito muito, assim, não caiu a ficha. Tem um texto que eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do Telegram, da mentoria, e vou compartilhar lá no grupo do Telegram do CVM também, que é o poder do comprometimento. Na verdade, eu até gravei um vídeo, um áudio. Tem um áudio sobre isso, né, Thiago? Eu fiz, acho que tem um áudio. O quanto que você, né, a gente vai já falar dos resultados, né? Mas quanto que você, Samaya, atribui a isso, a essa decisão, os seus resultados esse ano? Com certeza. Não Se tenho, você não tenho pudesse dúvidas. Eu lembro falar de, do exato falar de momento, nessa porcentagem, assim, primeira tipo, imersão. vamos supor que 100% do seu resultado seja 100%, né? Tudo que você conseguiu é 100%. Quantos por cento você atribui a isso? A essa decisão, a esse momento? Nossa, eu acho que
comprometi 100%. Né? Porque se eu não Por tivesse me quê? comprometido, não teria dado certo. Não estaria dando certo. Eu Por não quê? estaria fazendo dar certo. Porque se a gente não Você, se compromete com a gente mesmo e com o nosso objetivo, eu acho que esse é um movimento interior de comprometimento. É algo que você sai de uma posição de vítima para uma posição de que eu vou fazer esse negócio acontecer. E isso é muito poderoso. você disse que você ia dizer que lembra do dia, como é que foi? Nessa primeira imersão, eu lembro do dia, como se fosse agora. A Clarice pediu lá pra gente imaginar alguma foto, alguma coisa, como é que eu ia estar daqui não sei quanto tempo. E assim, e aquele foi o momento, assim, sabe? Não, agora vai. Isso foi em fevereiro. Aí em março tu já dobrou teu faturamento. E aí em junho tu já dobrou o de março. E aí em agosto tu bateu aqui os quase 30k. A nossa, a nossa, o nosso, o nosso sarrafo começa com 25k, né? E aí tem gente que os haters falam assim: "Ah, 25k eu ganho num dia atendendo um paciente". Beleza, meu querido, mas não é a realidade da maioria. Faturar 25 mil reais só de particular hoje não é a realidade da maioria. Não é. Tem uma galera que fatura muito mais do que isso? Fatura. Agora, tem um outro detalhe. Não é o faturamento pelo faturamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem outras coisas, né? Porque, por exemplo, sei lá, tem gente que fatura, sei lá, 200 mil por mês, mas numa medicina de volume. Uma medicina que não tem qualidade para o paciente nem para o médico. Numa, abrindo mão da própria saúde, do tempo, né? Com os seus. E não é o caso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vou dizer que é fácil? Não, não foi fácil e ainda não está sendo fácil. Ainda tem horas, né? Aquela velha história, quem não é fácil o que ame e você nunca vai precisar ir trabalhar na sua vida. Valeu. Você vai, tem dia que está com preguiça, tem dia que você está cansado, tem dia que está de pós-plantão. Mas hoje eu sei que o impacto que eu sou um instrumento, né, para poder causar na vida dos meus pacientes é muito maior do que antes. E é com aquilo que eu acredito, né? É com aquilo que eu gosto, é com aquilo que eu vejo que se aproxima da verdade, digamos assim, né? Do melhor que eu posso oferecer para as pessoas. E ver as pessoas melhorando, né? E ver as pessoas sendo grata. Mesmo quando a pessoa não tem resultado assim, palpável, digamos assim, não emagreceu como quanto ela queria. Mas, né, esses dias mesmo, a paciente do programa de acompanhamento, ela terminou o programa e ela falou assim, doutora, mesmo que eu não atinja ainda meu objetivo, mas eu sou muito grata, valeu muito a pena, porque você tem me ajudado muito, eu aprendo muito, você está sempre próximo de mim, está me ajudando a ver, porque ela tem muitas questões emocionais, né? O meu pai com ela é tipo terapia. Dos entregáveis da mentoria, o que para ti fez mais diferença? Foram as imersões, foram os hot seats, né, que é um momento onde a gente separa, né, em grupos. Foi o grupo do Telegram, foram as consultorias, foi a participação da Claritia. O que para ti assim foi que assim que tipo não pode de jeito nenhum faltar em 2023? Foram os desafios, né? O que para ti fez mais Isso aí diferença assim? é igual você pergunta, aquela velha pergunta, qual pilar do CVM é mais importante? Não tem Ah, de colocar todos em prática, né? Então, essa pergunta aí bom, apesar de eu ter um pilar favorito, né, que é o da consulta, então, mas os outros também todos são importantes. E isso aí, isso que você perguntou, nossa, tudo, né?
vou falar, se eu tivesse que escolher eu escolheria as imersões. Mas assim, o grupo, o Telegram é essencial, né? As consultorias ajudam muito. E a Claritia, e o que mais? Tudo, né? Assim, os desafios, nossos desafios são muito, eu, particularmente, me ajudou demais, assim. Você tem que se desafiar, né, efetivamente. E aí você descobre que aquilo que você julgava impossível não é tão impossível assim. Então, tudo, assim. Pode continuar com tudo e colocar mais umas coisinhas também. Pô, que vem que é bom. Que massa. Ó, eu tô olhando para os seus números aqui, eu vi um número aqui que eu acho que é interessante, que talvez você não tenha feito essa conta também. Você tem noção que de fevereiro, pelo menos o que está aqui anotado, tá? Isso aqui quem faz essas anotações é você. De fevereiro Sim. a setembro de 2022, tu tem noção que, somando tudo isso, óbvio que podem ter pessoas repetidas, mas você alcançou, através do seu Instagram, 211.900 pessoas. Tem noção disso? Se somar com o último mês, já vai para 300 e pouco, porque esse mês foi. O desafio deu Só uma um Reel, subida boa aí. um Reel seu que eu vi lá que bateu 120 mil visualizações, né? É isso. Tem noção, tipo, disso? Já parou para pensar no impacto que você está causando, assim? Tipo, já recebeu algum feedback nesse sentido? Como algum paciente ou então alguém da internet? Você que atende gente do Brasil inteiro através da telemedicina? Já, hoje, agora, ultimamente, todo mundo fala, assim, a maioria dos pacientes, mesmo as pessoas que são indicação ou que já é alguém meio conhecido, mas a pessoa te acompanha pelo Instagram e aí é que ela passa a ser paciente. Tem vários casos, a maioria hoje eu acho que, mesmo que seja indicação ou mesmo que a pessoa que já era meio conhecida, ela vai lá checar. Então aí a pessoa comenta, eu tô assistindo suas lives. Eu vi um vídeo assim. Nossa, tô aprendendo muito. Eu tô seguindo algumas dicas. Então tem esse feedback. Samai, você também, olhando teus números aqui, tem um número muito interessante, né? Que eu acho que é importante dizer. De repente, pode ser que ajude alguém que esteja numa situação parecida contigo, né? Que é, tô sem dinheiro, tô com um filho pequeno, tô com um monte de dívida, ou então, tu não falaste que tava com um monte de dívida, mas eu tô aqui exagerando. É, não tenho tempo, tô desanimada, enfim. E aí vem o Sidney, vem o CVM e fala assim, pô, entra nessa mentoria aqui e faz um super investimento. E aí a pergunta é, será que vai valer a pena? E aí, olhando para os teus números, a primeira coisa de legal de ver é que você aumentou. Olha o quanto que você aumentou de faturamento aqui. Se a gente pegar de janeiro para o mês que foi maior faturamento, de agosto, a gente tem aqui um aumento de 30 vezes. 30 vezes em um ano, sabe? E aí o que muita gente não sabe é que quando a gente aprende, quem aprende não depende. Sabe por quanto tempo, Samaya, você vai ter retorno sobre o investimento que você fez esse ano na mentoria? Você que é fitness e que é exemplo aí de longevidade, pelos próximos, sei lá, tu tem 20 e poucos anos, né? Pelos próximos 100 anos. Cada perna, né? Não, mas falando sério, sem brincadeira, Uhum. 35, tu vai viver, se tudo der certo e não estiver nos planos de Deus, você vai viver muito bem aí os próximos 50 anos. Tem noção disso? Então, às vezes a gente para assim, meu Deus, mas poxa, um investimento de um ano é muito caro, não sei o que. Cara, o que é um ano, dois, no teu caso, 3 anos, né? Que a gente fez um contrato de 3 anos de renovação da mentoria, né?
É... Aí tu fala assim, a gente faz esse contrato aí, se tu fizer um contrato de pai também de 3 anos, né? Aí, Aí dá para começar a pensar, né? né? Aí, pô, o que são 2, 3 anos, o que é um ano de sacrifício, de investimento de grana, de energia, de tempo, frente, sei lá, 30, 40 anos que você vai usufruir disso, né? Eu tinha parado para pensar nisso, não? Sim ou não? Sim, é igual eu falo para meus pacientes. Sim, porque o pai, né? Não sei como, mas meu, olha quanto tempo você tá se lascando. Olha como você tá mal hoje. Vamos agora, é um tempo que você vai, né, estruturar, mudar teus hábitos. Isso vai ter repercussões aí pro resto da vida. Olha quantas doenças vai prevenir. Quanto vale prevenir um infarto? Quanto vale prevenir um AVC, né? Quanto vale? Então, assim, aumento de 30 vezes teu faturamento. Mas tem um outro número que é interessante. Será que, Sidney, será que eu vou ter retorno com a mentoria? É uma pergunta que é uma pergunta que realmente tem que ser feita, né? Porque sim, tem muita gente fazendo promessas, falsas promessas, né? E o grande diferencial do CVM é que a gente não só promete, né? Não tem esse negócio de matar a cobra e mostrar o pau, não. A gente mostra a cobra morta. Então, tu sabe quantas vezes tu já teve o retorno do investimento que tu fizeste? Não, não parei de fazer essa conta, não. Mas eu sim. Ó, e só olhando os números até outubro, porque tem novembro, vai ter dezembro, né? Mandei um áudio ontem lá no nosso grupo da mentoria. Se você não teve tempo de escutar, escuta, porque aquele áudio é um áudio que pode fazer a diferença do teu dezembro, do teu novembro, tá? Então, só olhando de janeiro até, até outubro, o retorno sobre investimento aqui é de quase 10, tá? Mais ou menos, tá? Porque eu não fiz exatamente o cálculo na calculadora. Mas vamos botar 9. Significa que você colocou um investimento de R$ 1 na mentoria e voltou 9 para você. É melhor do que a poupança, viu? Eu acho que é melhor do que a poupança. É, melhor que um CDB aí, Melhor do que 100%. um CDB. Melhor do que bitcoins, que eu perdi dinheiro com bitcoins, viu? Melhor do que bitcoins. Então, Samaya, só que o que também a Globo não mostra, e que eu preciso falar, é meu trabalho, né? É que esse ROI, né, esse retorno sobre investimento de 9, ele tá assim ainda. Vai chegar um momento que ele vai fazer assim, ó, vup, vai ficar exponencial, sabe por quê? Porque uma vez que você desbloqueou a mentalidade e você já desbloqueou sim, assim, eu fui seu professor e fui seu mentor esse ano, mas em vários momentos você foi isso para mim também. Como minha médica, como minha mentora, como a pessoa que me inspirou, que que nos meus momentos de baixa, você estava lá, tipo, com muito mais dificuldade do que eu, né? No sentido de, cara, ser mãe, né? 2 filhos pequenos, né? Enfim, e você estava lá fazendo, e não só fazendo, mas sendo exemplo para os outros, né? Dando, eu falo aqui, eu tenho certeza que eu falo por muita gente do grupo da mentoria que tem se inspirado em você, que tem, né, olhado para sua trajetória assim, e se inspirado de verdade, sabe? Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser exponencial, sabe, nos próximos anos. Isso, eu preciso te perguntar, se já tinha parado para pensar nisso também? Eu nunca tinha parado para pensar, considerando o investimento na mentoria e o retorno, né? Mas que vai ser exponencial, sim.